Salve, como que você está? Desejo que bem. Para quem não me conhece, eu sou Bruna Letícia. Minha formação é em fisioterapia, com especialização em terapia manual, e eu sou facilitadora da formação de cocontração da leitura corporal. E é sobre essa formação que vem transformando muito o meu olhar em fisioterapia, no corpo, em que é autonomia, é que eu estou aqui hoje para falar um pouco. A formação de cocontração, a cocontração, ela é uma técnica já conhecida pela fisioterapia, né? A gente tem várias formas de praticar a cocontração, mas a escola leitura corporal, ela elevou em muitas oitavas, em muitos graus, em muitos degraus, em muitos patamares, o conhecimento e a utilização, dentro do que eu sabia e já havia estudado, sobre a cocontração. Essa formação, ou essa ciência que se abriu, e eu tive o prazer e a sorte de fazer parte como aluna, ela atende e tem como objetivo o ganho de vários tipos de autonomia. A autonomia sensorial, a autonomia funcional, a autonomia neuronal e a autonomia dita ortopédica. E aí eu falo aí de ortopédica de todo o sistema musculoesquelético, né? De todo o corpo físico, de movimento do corpo ou de biomecânica. As sensações, ela inicia no corpo físico e esse desenvolvimento do melhor uso e da melhor percepção do corpo físico, como a gente diz na propriocepção, né, que é um termo que a gente usa aí para definir isso, o desenvolvimento dessa propriocepção, o desenvolvimento de como que a gente sente a abertura dessa percepção do próprio corpo, ela dá e favorece uma autonomia, assim como essa técnica ela rememora, ela tem como bases matrizes desenvolvimentos embriológicos e desenvolvimento motor humano, que a gente chama, que já é conhecido na embriologia e nas ciências aí do movimento, começando lá nessa fase do bebê, de como que a gente vai desenvolvendo o corpo físico e todos os nossos sistemas. E ela vai aprofundando em cada etapa, aproveitando o que a inteligência corpo já faz, já manifesta e como ela desenvolve. Dentro desses, tem mais de um ano que eu estou fazendo parte dessa formação e eu tenho experimentado em mim, experimentado em alguns pacientes aqui da fisioterapia e da terapia, que ela trabalha junto o corpo físico e o corpo emocional. Então, é uma associação, eu vou falar aqui um pouco mais sobre isso. Dentro de toda essa experienciação que eu tenho feito, a elevação de oitavas que tem se alcançado num período mais curto e com mais inteireza, mais autonomia literal do corpo físico, é realmente algo que motiva, que anima e que surpreende. Então, já falei desse objetivo dessa autonomia sensorial e dessa autonomia neuronal, onde que vamos resgatando a forma de ativação, os vários estímulos do corpo, de todo esse sistema neuronal, de tudo que ele comanda. Funcional, então, há mais tempo que não se tem utilizado tanto as escalas de dores mais para ver a escala da dor, para ver o tanto que a gente tem avançado, tanto nas reabilitações, né, que acontecem aí, motoras, quanto em várias outras áreas de ganhos psíquicos, de ganhos motores, de reabilitação. A funcionalidade ela tem sido mais reverenciada. Então a dor ela é um caminho, ela é uma leitura, ela é uma fala do corpo para que se ganhe uma função que tem sido pouco utilizada, uma função que está passiva, que está latente,
que ganhou impulsos, pulsões no corpo que foram bloqueados, paralisados por uma série de motivos e que interfere literalmente nessa mobilidade no ir e vir funcional e psíquica. Então a gente tem aí como dores, como as referências. Essa escola também aprofunda muito nos estudos sobre as dores, para que a gente as utilize como um recado do corpo e se autolocalize em relação ao que a gente tem paralisado, ao que a gente tem resistido, as versões nossas que já estão vencidas e que a gente tem se apegado. E aqui também, pensando fisicamente falando, essa funcionalidade ela ganha um espaço, porque lá na experiência com a fisioterapia, o que a gente foi vendo, o que eu fui vendo e que colegas foram compartilhando comigo, é que por muitas vezes os quadros de dor da pessoa, eles reduzem a intensidade, mas a funcionalidade ela ainda existe. Então algumas pessoas falam assim, olha, eu não sinto mais dores nos joelhos, que a princípio a pessoa chega com uma dor no joelho, por exemplo, ao descer escadas. E aí ele vem falando que já não sente mais, mas ele parou de descer a escada. Então o que a gente tem é uma perda dessa funcionalidade que não acontece não só no corpo físico, como também isso se estende ao psiquismo da pessoa. E também tem a autonomia ortopédica. Então, o reconhecimento, perceber o próprio corpo, os encurtamentos, o que incomoda, qual a mobilidade, ter essa percepção se o meu corpo está aqui fisicamente, mas eu sinto um joelho mais avançado que o outro, um aumento da curvatura da coluna lombar, e mesmo que esse conhecimento anatômico ele não seja vigente, ele não seja fluido, a pessoa ainda assim, e isso vai estimulando ao reconhecimento, à definição, ao contato com os nomes aí das estruturas do corpo, mas ela tem sim uma autonomia, ela se percebe, ela ganha isso. Eu vivi isso e percebi isso aqui com relatos de vários pacientes que chegaram aqui com quadros onde que tinham encurtamentos de várias cadeias musculares e que esse paciente, algumas etapas a seguir do seu tratamento, dentro desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa matriz da cocontração, ele começa a reconhecer e perceber o corpo como limitação de movimentos, que ele não percebia antes, ele percebia a dor, mas ele não percebia aonde que isso estava parando, que estava encurtado. E aí eu quero trazer que esses alinhamentos, né, do corpo, a gente tem uma anatomia geral, que é referência, mas também a gente tem uma anatomia particularizada. Então, cada corpo, por isso que a gente fala de uma funcionalidade. Eu não quero uma pessoa completamente alinhada que perde a função, né? Que ela não tem essa mobilidade. Isso é condicionamento. E aqui, dentro de todo esse realinhamento que acontece, é uma reeducação e um estímulo ao corpo para que ele alcance o ótimo dele deste momento. Então, a funcionalidade e esses ganhos ortopédicos, eles naturalmente vão acontecendo. Esses realinhamentos, por exemplo, do joelho, algo que é distante e que é predeterminado como tendo que usar uma órtese para provocar um alinhamento, a gente evocar o corpo, estimular o corpo para que ele se realinhe dentro do que é ótimo para ele, é um ganho mais rápido, um ganho, ao meu olhar, mais humanizado. É claro que tudo tem a sua indicação e tem respeito aí às outras linhas, mas quero deixar aqui registrado que eu tenho ficado muito impressionada de como que o corpo se realinha de uma maneira rápida, de uma maneira sem dor, que é das leis aqui desse trabalho da contração da leitura corporal. É contraindicado dor,
Na verdade, a gente provoca uma resistência do corpo físico quando provoca-se dor, ou eu estou indo muito além do que ele está preparado, e isso a gente tem uma referência, as referências elas são vistas, elas são colocadas em relação a pessoa sentir algum incômodo e a sentir dor. Então, todo esse restabelecimento é neurofisiológico, sensorial aí que a gente entra também dentro dessa composição anterior que eu falei, e a reabilitação biomecânica, o desenvolvimento disso, né? O recordar e o desenvolver. Tem alguns movimentos que não foram desenvolvidos, eles foram condicionados. Para terminar esse meu vídeo, eu quero falar sobre uma das coisas que mais me tocou nessa formação, que é um termo que eles dizem, que eles orientam, uma instância que é denominada como sentido do movimento. A cocontração, ela trabalha dentro dessa instância do sentido do movimento. E para mim isso me tocou profundamente, fez total sentido. Quantas vezes dentro de uma reabilitação neurológica a gente eu ouço dentro de um relato do paciente o que para ele significa o fazer algo, a autonomia dele, o que significa para ele. Vai muito além do corpo físico, sendo o corpo físico já é algo gigante e vai muito além disso. Então, eles trazem a mobilidade aqui dentro desse fundamento, dentro desse conhecimento, como a capacidade de se transportar de um estado, de um lugar e de uma condição para outra. E é isso, o corpo físico e o emocional sendo trabalhados juntos e vistos juntos. Se eu puder aqui trazer um exemplo, eu falo, por exemplo, de um alinhamento do joelho. Então, o joelho lá é o portal dentro dessa filosofia, dentro do mapeamento que essa escola já fez do alto valor. E é muito difícil se viver o alto valor como uma competência dentro de um estado sadio, que é não orgulhoso, com o desalinhamento das articulações que constituem o joelho. E é isso que eu quero também trazer, que esses desalinhamentos eles não são só ósseos, eles são psíquicos, e a gente não sabe por onde começou, mas nós sabemos que podemos juntar essas várias esferas, essas várias instâncias que se conversam e se complementam, e trabalhar e tratar e estimular essa restauração, essa reabilitação, essa potencialização e principalmente esse contato com o corpo físico, com essa inteligência corpo físico e com todas as capacidades e potências que ele tem, carrega e que ainda são desconhecidas por cada um de nós, principalmente no seu uso, no uso de si, no dia a dia, para alcance do que se quer. Então, a cocontração ela não fala só de algo que é ortopédico, que é físico, ela fala também do psiquismo. E tudo isso acontece lá no sentido do movimento, que é a minha capacidade de me levar para onde eu quero, a minha capacidade de me tirar de um estado e me levar para outro estado. E isso algumas pessoas fazem de uma maneira que é meditativa, e aqui na cocontração a gente faz estimulando, mobilizando, abrindo canais do corpo, para que isso aconteça não só no campo mental, mas que isso seja representado por si na vida. Tomara que você tenha gostado, eu vou trazer mais vídeos aqui, mas está aberto esse contato, essas terapêuticas que por aqui têm sido praticados, mais para frente, para os profissionais também da fisioterapia, da educação física que tiverem interesse, entre em contato que vamos montando uma turma para desenvolver esses princípios da cocontração. Em pé.